Vamos considerar uma função definida por g de x igual a 9 vezes 8 elevado a x menos 1, válido se x é um número, se x for um número inteiro positivo. X pode ser, então, 1, 2, 3, 4, etc. Nosso objetivo é tomar esta função cujo domínio está definido aqui, que está definida explicitamente, e tornar esta definição escrita da maneira recursiva. Para isso, vamos começar estudando uma tabela na qual eu vou colocar valores de x. X vai poder ser 1, 2, 3, 4, etc. E os correspondentes valores do g de x. Quando o x é 1, seguindo a definição da função, nós temos 9 vezes 8 elevado a, sendo o x 1, o x sendo 1, aqui nós temos que colocar o valor de x menos 1. Se o x é 1, eu vou ter 9 vezes 8 elevado a 0. Isto é simplesmente igual a 9. Se o x é 2, eu tenho 9 vezes 8 elevado a 2 menos 1 é 1. 8 elevado a 1, 9 vezes 8. Se o x for 3, eu tenho 9 vezes 8 elevado a 3 menos 1, 2. Então, 8 elevado a 2, que é 8 vezes 8. Se o x for 4, eu vou ter 9 vezes 8 elevado à terceira. Eu vou escrever 8 vezes 8 vezes 8. Você pode observar que existe um padrão de um valor da função para outro quando eu vou aumentando o x de uma em uma unidade. Ou seja, se aqui tinha dado 9, aqui eu multiplico por 8 e encontro 9 vezes 8, quando o x vai de 1 para 2. Com o x indo de 2 para 3, lembre-se de que o x só pode ser número inteiro, eu tenho o termo anterior, formando-se uma sequência, eu tenho um termo anterior multiplicado por 8. Para o próximo, eu tenho novamente um termo multiplicado por 8. Vamos definir de maneira recursiva esta mesma função. Teremos g de x igual a... Bom, primeiro, condição inicial, estamos aqui quando x vale 1, o g de 1 vale 9. Então, o g de x vale 9 se o x for igual a 1. Agora, quando o x é 2, 3, 4, a definição da função como vai ser? Se você observar na sequência formada, um termo, a partir de quando x é 2, é obtido a partir do anterior multiplicado por 8. Então, o g de x vai ser o g do x anterior, que é x menos 1, x é inteiro, lembrando, multiplicado por 8. E isso só vale se o x for maior que ou igual a 2. Observe que estamos falando que o x é inteiro positivo. Vamos prolongar um pouco a tabela aqui para analisar esta escrita. Seguindo aqui com o x1, 2, 3, 4, etc., chegaremos no momento em que teremos o x menos 1 e o x. Aqui teremos o g de x menos 1, que foi obtido a partir do anterior multiplicado por 8 e tal. Aqui teremos o g de x. O g de x, o que é? É o g de x menos 1 multiplicado por 8, vezes 8, que é exatamente o que você está vendo aqui. Daqui para cá, multiplicamos por 8. Vamos agora desenhar uma outra tabela, analisando a escrita recursiva da função. Vou colocar aqui, então, os valores de x, tabela. Aqui, os valores do g de x. Alguns valores para x, o x podendo ser 1, 2, 3 e assim por diante. E vamos lá. Quando o x é 1, aqui eu tenho o g de 1. E o g de 1, pela definição recursiva, g de 1, quando eu coloco 1 no lugar do x, vale 9. Então, aqui temos 9. Quando x vale 2, estamos falando do g de 2.
Para o g de 2, se o x vale 2, nós caímos na segunda linha da definição. Colocando 2 no lugar do x, eu tenho, então, que o g de 2 é igual ao g de 2 menos 1, veja, estou colocando 2 no lugar do x aqui, vezes 8. Ora, 2 menos 1 é 1. Então, aqui estamos falando do g de 1. G de 1 é 9. Então, aqui nós estamos falando de 9 vezes 8, que vai dar 72, naturalmente. Para o g de 3, nós temos, então, que usar de novo esta definição, g de 3 menos 1 vezes 8. Quem é o g de 3 menos 1? 3 menos 1 é 2, é o g de 2. G de 2 é 9 vezes 8. Então, aqui, este pedaço é 9 vezes 8, e vezes 8 de novo, pela definição da função. Com isso, nós podemos observar exatamente os mesmos resultados nas duas tabelas e, de fato, concluir que esta representação recursiva corresponde a esta representação explícita da mesma função. Até o próximo vídeo!